a lermos todos juntos, todos os textos dessa meditação. Primeiro deles, Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 23. Achamos? Leiamos juntos? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus, até o versículo 23, foi isso? Isso. O nascimento de Jesus é surpreendente. A começar que Jesus nasceu de uma virgem, como o profeta havia previsto. Mais ainda, a concepção foi anunciada por um anjo. Mais ainda, o noivo da virgem que conceberia também foi avisado por um anjo, alertado do que estava acontecendo. Tudo isso coloca o nascimento de Jesus como único em toda a história. Como único em todo o universo, como único, diferente, absolutamente surpreendente e diferente do que se poderia imaginar. E logo nesse nascimento, logo na surpresa da forma como foi anunciado e como ocorre o nascimento de Jesus, nós somos chamados a ver que há alguma coisa de sobrenatural. Aqueles que são materialistas, aqueles que são simplesmente humanistas, aqueles que se recusam a imaginar que exista um Deus, ou que exista o Criador com o qual nós precisamos nos relacionar, essas pessoas são frontalmente confrontadas por um texto como esse. Só um Deus absolutamente poderoso, só um Deus absolutamente soberano, só o Deus Criador de todo o universo, que tem o poder de estabelecer e também de quebrar as leis da natureza e do universo, poderia conceber, poderia imaginar, propor e realizar um nascimento como o de Jesus. O nascimento sobrenatural de Jesus nos lembra da grandeza de Deus, do poder de Deus, de quem Ele é. E mais surpreendente ainda é que essa criança que nasceria dessa forma tão miraculosa, tão diferente, tão surpreendente, seria chamada pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Esse Deus tão surpreendente, tão acima da nossa capacidade de entender, tão acima da nossa capacidade de descrever, esse Deus todo-poderoso, todo-soberano, todo-autossuficiente, se dispõe a ser Deus conosco, se dispõe a se revelar a nós de uma forma perfeita em Cristo. Ele já vinha se revelando pela sua palavra, já vinha se revelando pelos seus servos, mas então decide se revelar a nós de uma maneira mais completa, trazendo Cristo ao mundo. Cristo, Deus de Deus, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, assumindo a forma humana, se humilhando ao assumir a forma humana para revelar o Deus sobrenatural aos homens que só creem na matéria. Mas o nascimento de Deus, o nascimento de Cristo ainda é surpreendente por ter acontecido num estábulo. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, num coxo, como a gente chama hoje em dia. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, vindo à Terra, assumindo forma humana, não usou dessa sua posição para vir como rei, para vir como uma pessoa abastada, para vir num berço de ouro. Ao contrário, se humilha ao assumir a forma humana e se humilha ao vir como uma pessoa de menos posses, remediado, pobre, porque não havia lugar para que Jesus pudesse nascer na estalagem. Simplesmente não havia lugar. Seu nascimento, além de ser humilde pela forma como aconteceu, também foi surpreendente porque anjos apareceram depois do nascimento para anunciá-lo a pastores. De primeiro um anjo e em seguida uma quantidade enorme de anjos, uma milícia de anjos celestiais aparecem para comunicar aos reis, aos poderosos, aos religiosos. Não,
aparece para comunicar aos pastores, simples, de certa forma desprezados e de certa forma marginalizados da sociedade daquela época. E são essas pessoas a quem é anunciado o nascimento de Jesus. Jesus surpreende com seu nascimento, sua concepção sobrenatural, seu nascimento sobrenatural e sua humildade em nascer nas condições em que nasceu, quase um sem-teto na ocasião. Mas Jesus continua nos surpreendendo ao longo da sua vida e vai nos surpreender novamente no seu ministério. Aos 30 anos de idade, mais ou menos, começa Jesus o seu ministério. E o início do ministério de Jesus é se apresentar a João Batista para ser batizado. João Batista era primo de Jesus, seu precursor. A missão de João Batista era justamente anunciar que Jesus estava para vir, que o tempo estava chegado. E João Batista começa a pregar uma mensagem dura: arrependei-vos. Uma mensagem de arrependimento. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será arrancada e lançada ao fogo. Essa era a pregação de João Batista. E aquelas pessoas que ouviam a pregação de João Batista e se percebiam pecadoras, se percebiam necessitadas do perdão de Deus, se percebiam afastadas do Senhor, então se apresentavam a João Batista arrependidas e eram por ele batizadas, como um ritual que marcava aquele arrependimento e uma novidade de vida. E qual não é a surpresa de João Batista ao ver junto àquelas pessoas que vinham ser batizadas por ele, o próprio Jesus sendo batizado também. Jesus não tinha pecado, nunca pecou. Sempre foi tentado, mas nunca pecou. Jesus era um ser absolutamente santo, apesar da sua natureza também humana. E por que Jesus se apresenta para receber batismo de arrependimento? Jesus já ali mostra que a missão dele era ficar no nosso lugar. Jesus já ali assume uma posição de pecador sem pecado para ser batizado por João Batista. E depois da surpresa de João Batista, Jesus é batizado e novamente um acontecimento sobrenatural. Os céus se abrem e ouve-se a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus continua surpreendendo no seu ministério com a sua palavra. Leiamos lá Mateus 7, 28. Está ali? Vamos lá todos juntos? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, vamos todos juntos? Estavam as multidões maravilhadas. Mateus 7, 28, desculpe. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus era Deus falando a palavra de Deus. Quem mais teria tanta autoridade para falar a palavra de Deus que não o próprio Jesus? As pessoas ouviam Jesus e se maravilhavam da forma como ele falava, da realidade do que ele dizia. Se maravilhavam ao perceber que tudo ficava claro em relação às escrituras que eles conheciam. E as pessoas se maravilhavam, principalmente como diz o texto, porque Jesus ensinava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. E a autoridade de Jesus ao pregar vinha da sua condição de Deus, mas vinha também da sua condição de cumprir, de viver exatamente aquilo que ele pregava. Diferentemente dos escribas, que diziam, mas não faziam, Jesus dizia e fazia o que dizia. E por isso, Jesus espanta as multidões, Jesus provoca a surpresa das multidões com a sua palavra, com a sua forma de falar. Jesus surpreende também, porque com a sua palavra ele expulsava demônios. O ritual judaico de expulsar um demônio durava uma semana. E Jesus dizia: sai, e o demônio saía. E as pessoas se maravilhavam: quem é esse a quem os demônios obedecem? Quem é esse que tem tal poder? Jesus com a sua palavra curava coxos, curava surdos, curava cegos. Jesus com a sua palavra limpava a lepra. Jesus com a sua palavra ressuscitava mortos. Jesus surpreendia a todos com a sua palavra, porque era uma palavra poderosa, de autoridade. Era uma palavra que nunca ninguém tinha ouvido nada igual. E assim as pessoas se maravilhavam da autoridade de Jesus. E Jesus com a sua palavra, com o seu modo de agir. Jesus ensinando com autoridade com que ensinava. Jesus mostrava a todos que ele era o próprio Deus. Muitos não perceberam. Mais tarde, Jesus vai começar a dizer isso claramente, mas desde o início do seu ministério, com a sua palavra, com os milagres que fazia, Jesus se apresentava como o próprio Deus.
A palavra de Jesus era paciente e amorosa, cuidadosa com aqueles pecadores sinceros que o procuravam porque sentiam a necessidade de Jesus. E a palavra de Jesus era ríspida, áspera, agressiva contra aqueles religiosos que se diziam religiosos, mas viviam longe do Senhor, que usavam da religião para se valer dela, para ter poder, para ter uma situação financeira melhor. Jesus era ríspido com essas pessoas, os chamava de raças de víboras, de serpentes, de hipócritas, sepulcros caiados, filhos do diabo, ao passo que aqueles pequeninos, pecadores, que o procuravam com sinceridade de coração e com arrependimento, e muitas vezes com dúvidas, Jesus falava com amor. Jesus os chamava de ovelhas sem pastor. Jesus dizia: quantas vezes, como galinha, eu quis ajuntar vocês como meus pintinhos. A palavra de Jesus era diferente, dependendo da pessoa a quem ela se dirigia. Era ríspida e áspera com as pessoas que necessitavam ser repreendidas, corrigidas e que precisavam mudar de vida. E Jesus não aliviava nem um pouco. Jesus era agressivo até com essas pessoas, mas definitivamente amoroso e bondoso com os pecadores sinceros que o procuravam. Jesus surpreende pelo seu serviço. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador de todo o universo, absolutamente soberano. Jesus estava junto com Deus lá na criação do universo, e ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. E diz aos seus discípulos: eu faço isso com vocês, para que vocês também me imitem e façam a mesma coisa. Jesus continua no seu processo de humilhação, nascendo como homem e como homem se fazendo servo. E Jesus diz: não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus nos surpreende com a sua morte. A morte de Jesus vai completar o quadro de humilhação a que ele se submeteu para estar conosco. Assumiu a forma humana, servo, passou pela morte e morte de cruz. Esses 4 itens resumem o nível de humilhação a que Jesus se submete para cumprir a sua missão. A morte de Jesus é surpreendente para nós hoje, principalmente pela sua violência. Jesus não foi simplesmente executado. Não é como ser enforcado, fuzilado. Não é como tomar uma injeção letal. Jesus foi torturado até a morte. A crucificação era um processo de tortura em que após a crucificação a pessoa ficava ali pendurada, definhando até que morresse. Jesus foi torturado barbaramente aos nossos critérios de hoje na sua morte. E a sua morte, ao acontecer, por ser ele quem era, foi seguida de um terremoto, trevas sobre a terra, rochedos se fendendo, coisas sobrenaturais se seguiram a morte de Jesus, a ponto do centurião que estava ali acompanhando aquele momento se surpreender também e dizer: este homem realmente era o Filho de Deus. A morte de Jesus é mais surpreendente ainda, porque ela foi uma morte voluntária. Jesus não foi executado, Jesus se entregou à execução. Ele não foi morto, ele se entregou à morte. Ao longo do seu ministério, Jesus já havia dito: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente, espontaneamente a dou. No momento que Jesus é preso, os seus discípulos se rebelam, querem defendê-lo, seus 12 discípulos querendo defender Jesus, e Jesus diz a eles: vocês acham que eu não posso pedir a meu Pai mais de 12 legiões de anjos para me proteger? 12 homens aqui querendo me proteger, eu poderia pedir 12 legiões de anjos para fazer isso, mas não faço. A minha morte é voluntária. Jesus surpreende, porque ele se entrega para morrer em nosso lugar. E o mais surpreendente, então, finalmente, o mais surpreendente na morte de Jesus, além da tortura que ele sofreu, além dos fenômenos sobrenaturais que se seguiram, além da voluntariedade dele, é que ele morreu no lugar de todos aqueles que nele creem. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar. Isso é o fenômeno mais surpreendente
da morte de Jesus, porque ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, ele se apresenta ao sacrifício em nosso lugar, de maneira que após a sua morte, então, Deus pode lançar sobre ele os pecados de todos aqueles que nele creem, de todos aqueles que aceitam como verdade e como Salvador, como Salvadora, essa história de Jesus e o seu sacrifício. Jesus nos surpreende ao dizer, surpreende também aqueles que ouviram e estavam lá: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento ali, Jesus estava recebendo sobre ele a ira de Deus, consequência dos nossos pecados. Ali Jesus sofreu mais do que pela tortura, sofreu mais do que pela cruz, porque sentiu sobre si a ira do próprio Pai, com quem ele sempre estivera unido. E Jesus então nos surpreende com a sua morte dessa maneira. E finalmente, a última surpresa que vamos abordar nessa noite é que Jesus nos surpreende com a sua ressurreição. Lucas 24, de 1 a 6, narra como foi, não a ressurreição, mas como que os discípulos descobriram, como que as mulheres e os discípulos descobriram a ressurreição de Jesus. Vamos ler juntos, versículos de 1 a 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. A surpresa de Jesus ao ressuscitar dos mortos, conforme já havia dito que faria. Jesus, ao morrer, nos substituiu na morte, ao morrer nos substituiu levando sobre si os nossos pecados, e ao ressuscitar abriu o caminho para que nós também tenhamos vida eterna na presença de Deus. Jesus nos substituiu na morte e nos representa também na ressurreição, mostrando assim que todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm lançado sobre ele os seus pecados e ressurgem, ressuscitam, vencem a morte por causa do que Jesus fez por eles. Essas são algumas surpresas que a gente pode colecionar dos evangelhos a respeito da vida de Jesus. E aí vem nossa primeira provocação. Você que já crê no Senhor Jesus, você que já é servo do Senhor, você tem sido seu discípulo ou seu aluno? Porque muitos de nós adoramos aprender de Jesus. Muitas das pessoas que conviveram com Jesus gostavam de aprender de Jesus, acompanhavam Jesus ouvindo os seus ensinamentos, vibravam com os seus ensinamentos, admiravam os seus ensinamentos. Multidões seguiam Jesus, mas seus discípulos eram só 12. A diferença entre o aluno e o discípulo é que o aluno foca no ensino, foca na teoria, foca no que está sendo falado, quer ouvir mais, quer aprender mais, quer entender mais, e tudo isso é muito bom. Mas o discípulo foca na pessoa. O discípulo quer aprender para imitar o seu Senhor, quer ouvir mais para imitar o seu Senhor, quer absorver mais, quer se admirar mais da palavra do Senhor para ser como Ele. O discípulo é aquele que quer imitar o seu Senhor e não somente aprender dele. E se nós temos aprendido e não estamos imitando o Senhor Jesus, nós estamos nos limitando a ser alunos e não discípulos. E o que Jesus quer são discípulos. O que Ele veio fazer e o que Ele espera é que nós assumamos a postura de discípulo. E aí vem a pergunta: Jesus é surpreendente? Você, discípulo de Jesus, também surpreende? Ou você é mais um na multidão? Jesus se humilha e vem como servo. Você está disposto a servir? Ou é daqueles que pensam que os seus direitos vêm em primeiro lugar e os direitos das outras pessoas vêm em segundo lugar? Jesus surpreendeu com a sua palavra, porque Ele falava o que vivia e vivia o que falava. As nossas atitudes têm sido coerentes com a fé que nós professamos? Nós temos tido o cuidado de nos policiar, de nos corrigirmos, de nos vigiarmos, para que as nossas atitudes reflitam o Senhor que nós temos?
reflitam aquele de quem nós somos discípulos. Esses são alguns desafios e algumas reflexões que eu trago a você que já se encontrou com o Senhor Jesus, que já entregou a sua vida a Ele. E a você, como eu disse no começo, que ainda não se entregou a Jesus. A você que tem adiado o momento de se resolver a seguir o Senhor Jesus. A você que já sabe que é pecador, que precisa do perdão de Deus. A você que já sabe que só em Jesus, Jesus é o único que pode perdoar pecados. A você que já sabe disso, mas que ainda não se apresentou a Jesus, arrependido, buscando o perdão dele, consagrando a Ele a sua vida. Eu te pergunto, por que não? Deixe-me contar uma história antiga, ocorrida comigo. Quando eu ainda não havia professado a minha fé, lá na minha adolescência, o presbítero veio à minha casa me visitar, conversou comigo sobre assumir a minha fé no Senhor Jesus, conversou comigo sobre me tornar realmente, formalmente, visivelmente um discípulo do Senhor Jesus, e depois ele me fez essa pergunta: por que não? E como eu não tinha resposta do porquê não, eu falei com ele: eu não tenho como não professar a minha fé no Senhor Jesus. Eu não tenho como não fazer isso. À vista de quem Deus é, à vista de tudo o que Ele fez, à vista do ministério de Jesus, à vista do fato de que somos pecadores e estamos condenados, somos pecadores e estamos distantes de Deus, somos pecadores e merecemos a ira de Deus. Por que não? Por que não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus? Consagrarmos a nossa vida com arrependimento, com sinceridade e dizer a Ele: Senhor Jesus, seja Senhor na minha vida. Eu quero ser seu discípulo a partir de hoje. Que Deus nos abençoe a tomarmos as decisões corretas nas nossas vidas. Tanto nós, os que já cremos, quanto aqueles entre nós que ainda não tomaram essa decisão. Que Deus nos abençoe assim. Passo a palavra ao pastor Mateus para o encerramento do nosso culto, para a oração final. A bênção, os avisos e o que mais for de direito.